Muita gente pensa que quanto maior a tensão, menor a corrente por conta dessa fórmula aqui, que é usada em principalmente dimensionamento elétrico, né? Então, digamos aqui, a gente tem uma lâmpada de 100 watts ligada a uma rede de 220. Então, I igual 100 dividido por 220. I igual 454 miliamperes, né? Agora a gente vai aqui na lâmpada de 127, né? I igual 100 dividido por 127 e igual 787 miliamperes, né? Só que essa é uma fórmula baseada na potência, não é uma fórmula baseada na resistência dos filamentos, né? A potência aqui é a mesma, né? Mas para obter essa mesma potência com tensões diferentes, você tem que ter diferentes resistências elétricas aqui nos filamentos das lâmpadas, né? A gente vai fazer uma fórmula para descobrir a resistência de cada filamento desse aqui. Então, a resistência é igual os volts ao quadrado dividido pela potência. Então, a gente vai calcular essa aqui de 220 primeiro, né? R igual 220 ao quadrado dividido por 100 watts. Então aqui na lâmpada de 220 volts, 484 ohms. Agora na lâmpada de 127 ao quadrado dividido por 100. R igual 71,29 ohms. Ou seja, as resistências dos filamentos são diferentes, né? Por isso, a gente consegue ter as mesmas potências em diferentes valores de tensão, né? Agora, por exemplo, digamos que a gente ligue essa lâmpada de 220 numa rede de 127. A primeira coisa que a gente descobrir vai ter que ser a nova corrente dessa lâmpada de 220 numa rede de 127. Então a fórmula é essa: I igual V dividido pela resistência, né? Então o I vai ser igual 127 dividido pela resistência de 484 ohms. O nosso I vai ser igual, bem, agora a corrente em 127 vai ser 262 miliamperes, né? Agora a gente vai descobrir a potência que essa lâmpada de 220 vai ficar em 127. Então, para a gente descobrir a potência dessa lâmpada em 127, a gente vai usar a fórmula P é igual os volts vezes os amperes, né? Então, a potência é igual os volts 127 vezes 0,262 amperes. A lâmpada 220 em rede 127 ficou com 33,274 watts, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma lâmpada de 127 volts e uma rede de 220 volts. Vamos ver o que acontece com a potência dessa lâmpada. Então, a fórmula a ser usada é essa aqui, I igual o volts dividido pela resistência, né? Então a gente vai ter I igual 220 divididos por 161,29 ohms. Então, se a gente ligar uma lâmpada de 127 volts e uma rede de 220, a gente vai ter nessa lâmpada 1,364 amperes. Agora vamos descobrir a potência dessa lâmpada. Então a fórmula da potência vai ser P igual V vezes I, a potência igual 220 volts vezes 1,364 amperes.
a potência dessa lâmpada vai ser 300,08 watts. Então, quando a gente liga uma lâmpada de 127 volts, aqui eu botei a resistência do filamento dela, né? Quando a gente liga ela em 127 volts, que é a tensão correta de operação, ela vai ter 100 watts e 0,787 amperes, né? Agora, quando a gente liga ela em 220 volts, a potência dela vai subir para 300,08 watts e a corrente vai subir para 1,364 amperes, ou seja, aumentou a tensão, aumentou a corrente e aumentou a potência. Por isso que ela queima pela corrente e pela potência a mais que ela vai ter, o que o filamento dela não é preparado para isso. Quando a gente liga uma lâmpada de 220 volts, aqui está a resistência do filamento dela. Quando a gente liga ela em 220 volts, a gente vai ter 100 watts e 0,454 amperes. Agora, quando a gente liga essa lâmpada de 220 em 127, a gente vai ter 33,274 watts e a corrente dela vai ser 0,262 amperes. Ou seja, para te ter a mesma potência em dois níveis de tensão diferentes, a gente precisa ter impedâncias diferentes nos filamentos, né? Porque como, por exemplo, viu aqui, aumentou a tensão, aumentou a corrente, aumentou a potência, igual aqui também diminuiu a tensão, diminuiu a potência e a corrente, né? Por exemplo, para isso ser verdade, de diminuir a tensão e subir a corrente, a impedância do filamento ela teria que de alguma maneira ser variável, né? Coisa que não dá. Em fonte chaveada, em linha de transmissão, aí já é o caso oposto, porque os valores de potência são fixos, então subiu a tensão, baixa a corrente.